Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Que bom você estar aqui. Às vezes acreditamos em Jesus, mas insistimos em não nos relacionar com Ele. Às vezes até pedimos as coisas a Deus, mas acabamos fazendo do nosso jeito. Vamos ver hoje como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Deus tem uma palavra de vida para nós. Antes, vamos adorá-lo com um cântico? Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça por um momento. Santo, maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por nossa vida, por mais este dia, pelo alimento que chegou à nossa mesa, pelo ar que respiramos e por nos teres trazido até aqui, neste momento. Tu tens algo a nos falar hoje e te pedimos que nos prepare o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor? Vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas. Lucas, no capítulo 8, dos versos 22 ao 25. Vamos ler juntos? Lucas, capítulo 8, dos versos 22 ao 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. O texto começa dizendo que Jesus, em um daqueles dias, ou seja, um daqueles dias em que ele ensinava, curava,
renovava as esperanças e demonstrava amor aos que encontrava. Em um desses dias, ele resolve ir para o outro lado do Mar da Galileia, que na realidade é um grande lago. Neste lago era comum o tempo passar de calmo para grandes tormentas, de uma hora para outra. Estava de um jeito e em outro momento, rapidamente, tudo mudava e vinha tempestades, muita chuva, muitos ventos. E foi justamente em um desses dias que Jesus resolve ir de barco para o outro lado. O mar estava calmo e a intenção de Jesus era descansar um pouco. De repente, se levanta uma grande tempestade. Era tanto vento que o barco estava quase virando. Os discípulos correm até Jesus e dizem: Mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus, que estava cochilando naquele momento, desperta, repreende o vento e a fúria da água, e o texto diz que veio em seguida uma grande bonança, uma calmaria. Acalmou-se o vento, acalmou-se as águas, não tinha mais tempestade, e o mar da Galileia voltou a ser aquele mar calmo, um verdadeiro lago. Jesus então diz: onde está a vossa fé? Nós aprendemos algumas coisas nesse texto que lemos em Lucas, no capítulo 8, dos versos 22 ao 25. Uma delas é que mesmo Jesus estando no nosso barco, tempestades acontecem. Tempestades podem acontecer naturalmente e de repente, como foi o caso naquele dia. Em um daqueles dias, como diz o texto, o mar estava calmo, o lago estava tranquilo e de repente surge grande tormenta, grande tempestade. Quantas vezes nós estamos vivendo um tempo tranquilo no trabalho, um tempo tranquilo em nossa casa, com nossa família, um tempo tranquilo em nossa rua, seja onde for. E de repente parece que do nada surgem problemas no trabalho, surgem problemas em nosso relacionamento conjugal, em nosso relacionamento familiar, em nosso relacionamento com os nossos amigos, vizinhos. De repente, tudo vira de cabeça para baixo. Estava tudo bem e de uma hora para outra, tudo muda. Assim também aconteceu naquele dia e assim também acontece hoje, mesmo Jesus estando no nosso barco. Por Jesus estar no nosso barco, não quer dizer que vai sempre existir calmaria. Não, nós estamos aqui ainda, nós estamos nesse mundo, vivendo todas essas dificuldades, vivendo todos esses problemas que todas as pessoas vivem. Tanto aqueles que têm Jesus no barco da sua vida, como aqueles que não têm Jesus no barco da sua vida. Todos nós passamos por tudo. O sol nasce para todos. E assim também a chuva, os ventos, as tempestades e as coisas do dia a dia. O gás aumenta, a luz aumenta, tudo acontece para todos. E independente de qualquer coisa, tempestades surgem em nossa vida. Há uma diferença daqueles que têm Jesus no seu barco e daqueles que não têm. E esta é a segunda coisa que nós descobrimos ou aprendemos neste texto que lemos. Se Jesus estiver no nosso barco, ele nunca irá virar. Por mais que hajam tempestades, por mais que hajam tormentas, por mais que hajam dificuldades, por mais que haja desemprego, por mais que haja doença, por mais que haja desentendimentos ou discórdias entre a família, mas o nosso barco nunca irá virar. Essa é a grande diferença. Olha, Jesus estava naquele barco.
A tempestade surgiu de repente, de uma hora para outra. O barco parecia que ia virar, mas não virou. Agora, além dessa questão, que as tempestades podem vir para todos, tanto aqueles que têm Jesus no barco e aqueles que não têm Jesus no barco, bem como quando Jesus está no nosso barco, ele pode até balançar, mas não vai virar. Ainda há uma outra questão que nós aprendemos com esse texto. Ora, fizemos uma pergunta lá no início, e a pergunta era: como deve ser o nosso relacionamento com Jesus? E essa é a terceira coisa que nós aprendemos neste texto que nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas. Quando chamamos o Senhor, a tempestade se torna grande bonança. Quando clamamos a Deus, as tempestades se acalmam. Essa é a terceira coisa que aprendemos com esse texto e é justamente a resposta para a nossa pergunta. Ora, Jesus estava naquele barco, vocês lembram? O barco estava quase naufragando por conta da tempestade, mas não virou. Ainda assim, eles passaram todo o tempo em que Jesus estava no barco, pensaram que o barco ia naufragar. Quando eles começaram a falar com Jesus, quando eles se dirigiram a Jesus, tudo mudou. E é isso que nós devemos fazer. Este deve ser o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Jesus. Um relacionamento de diálogo. Percebe? Mesmo Jesus estando naquele barco, as pessoas, os discípulos estavam ali temerosos, correndo, quem sabe, de um lado para o outro, puxando as cordas, virando as velas, mudando a direção do barco, mas não tinha jeito. A tempestade continuava, o risco continuava. Mas quando eles se dirigiram a Jesus, quando eles clamaram a Jesus, quando eles disseram: Mestre, Mestre, estamos perecendo, isso quer dizer exatamente o seguinte. Eles chegaram até Jesus e disseram: Jesus, nós já fizemos de tudo e não conseguimos nos livrar dessa tempestade. Se tu não tomar uma providência, nós iremos morrer. É isso que os discípulos disseram a Jesus. E é isso que nós devemos dizer ao Senhor. Ele está no nosso barco, Ele está conosco quando nós permitimos, é claro, porque nós podemos rejeitar que Ele permaneça em nosso barco, porque Ele não invade, como nós já vimos. Mas se nós abrirmos a porta, se nós permitirmos, Ele entra em nossa vida, Ele embarca em nosso barco, e quando nós estamos com Ele no barco de nossa vida e temos um relacionamento com Ele, colocamos diante dEle nossas aflições, nossas dificuldades, nossas lutas, nossas dores, nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que estamos passando, Ele se levanta e torna a nossa vida muito mais agradável, muito mais tranquila. A tempestade se acalma e vem grande bonança. Nossos planos são realizados, nossos projetos se concretizam, nossas enfermidades são curadas, físicas e emocionais, nossos relacionamentos são reconciliados, ou seja, tudo em nossa vida melhora, porque Jesus toma conta de nós, cuida de nós. Se nós nos relacionarmos com Ele como um grande amigo, porque é isso que Ele quer ser nosso, a Bíblia diz que o próprio Jesus diz assim: não quero ser apenas Senhor, não quero ser apenas mestre, antes de qualquer coisa, quero ser teu amigo. É assim que Jesus quer ser. É assim o relacionamento que Jesus quer ter conosco, um relacionamento de amizade, de confidencialidade. Você pode contar tudo e deve contar tudo para o Senhor. Suas lutas, suas alegrias. Devemos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor.
quando nós nos conscientizamos que sem Ele, sem a ação dele, sem a interveniência dele em nossa vida, nada conseguimos, aí é que as coisas começam a acontecer. Você vai viver uma grande felicidade. Bonança quer dizer dias calmos, dias tranquilos, realizações. E é isso que Jesus quer proporcionar à minha e à sua vida. Ele quer permanecer em nosso barco, mas muito mais do que isso, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele através da oração, através da leitura da Palavra de Deus e através do amor que é expressado ao nosso próximo. Porque quando nós amamos ao próximo, estamos amando a Deus. Que Deus te abençoe, que tenha falado ao teu coração hoje e que nós possamos, primeiro, chamar Ele para fazer parte da nossa vida, para Ele entrar no nosso barco e que possamos nos relacionar com Ele. Não ter apenas Jesus como um amuleto, não ter apenas Jesus como um talismã da sorte, mas como um verdadeiro amigo que quer o melhor para mim e para você. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Santo, maravilhoso e eterno Deus, graças te damos por esta palavra, Senhor, por ter nos ensinado hoje o tipo de relacionamento que Tu queres ter conosco, que Tu possa entrar na nossa vida, entrar no barco da nossa vida, Senhor, pois queremos ter um relacionamento de intimidade contigo. Em nome de Jesus, Senhor, faz que a nossa vida seja uma grande bonança. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É assim que Deus quer se relacionar conosco. Lembre-se que Jesus disse àqueles homens naquele dia: onde está a vossa fé? A fé é a chave para tudo. E você tem fé. Mesmo que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, esta fé é suficiente para que você creia em Jesus e Ele possa fazer maravilhas na tua vida, como tem feito na minha vida e na vida de muitos. Que Deus nos abençoe. Quero agora te convidar a fazer uma oferta em nossa igreja, participar efetivamente da edificação do reino de Deus, para que muitas outras pessoas também conheçam Jesus e permitam que Ele possa cuidar delas, que eles possam trazer bonança a quem sabe a tanta tempestade que tem vivido. Portanto, vou te passar os dados de nossa conta corrente bancária. Faça uma oferta de qualquer valor em nome de Jesus. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente 29091, dígito 2, em nome da Paróquia da Esperança. CNPJ 04-153 355 0001-71. Muito obrigado por sua oferta. Nossos cultos na igreja acontecem todos os domingos às 19 horas. Cultos presenciais aqui na igreja, todos os domingos às 19 horas. Teremos grande alegria em receber você e sua família, se você estiver aqui em João Pessoa ou morar em João Pessoa. E aqui no YouTube também temos cultos todas as semanas. No YouTube temos 2 cultos por semana, nas quintas, às 20 horas, e nos domingos, às 19 horas. Se inscreva em nosso canal para você não perder nenhuma mensagem. Na descrição tem o endereço de nossa igreja, tem o site de nossa igreja e outras informações que você desejar. Então faça a sua inscrição. Assim o próprio YouTube te notifica quando estiver começando mais um culto. Curta esta mensagem, comente e compartilhe com seus amigos e vizinhos para que eles também possam aprender como se relacionar com Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Estamos chegando ao fim da mensagem de hoje, que você possa estar aqui no nosso próximo encontro.
Que a bênção de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a sua casa e sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Acompanhe até o final. Depois dessa música, ainda temos a homenagem aos aniversariantes. Até a próxima. Fica com Deus.